Capítulo 22. Os lavradores maus. A vertigem da passagem entre as páginas do livro misterioso cessou, e uma nova percepção do ambiente começou a tomar forma para Ben e Levi. Antes mesmo que seus olhos se ajustassem completamente, um aroma distinto preencheu o ar. O cheiro agora era de solo fértil, de folhas novas, e da promessa adocicada de uvas futuras. Estavam em pé, invisíveis como sempre, numa colina suave que descia em fileiras ordenadas de videiras jovens e viçosas. O sol poente tingia o céu de tons alaranjados e lançava longas sombras avermelhadas sobre as plantas que começavam a brotar, anunciando uma nova estação de crescimento e esperança. Perto dali, um servo atencioso preparava a bagagem real em um grande baú de madeira escura, ricamente entalhado. O rei Gael observava a cena com um suspiro lento e profundo. Seus olhos, como pedras de safira líquida, normalmente cheios de uma sabedoria tranquila, agora estavam tingidos por uma sombra de melancolia. Em breve, partiria com seu filho, o Messias, e parte da comitiva real para uma jornada longa em terras distantes. Antes que a noite caísse completamente, o rei decidiu caminhar por suas terras mais queridas. Aquela vinha, as videiras tenras, os campos bem cuidados ao redor, o velho lagar de pedra que ele mesmo construiu anos atrás. Cada canto daquela propriedade parecia carregar o eco de vozes antigas, de risadas, de trabalho árduo e de memórias preciosas. Abaixou-se instintivamente, ao ver um pequeno galho seco caído sobre o piso de pedra polida do lagar. Retirou-o com cuidado, girou-o distraidamente entre os dedos e ergueu o olhar para o vinhedo que despontava viçoso e promissor na encosta. Outro suspiro escapou de seus lábios. Deixar aquilo para trás, mesmo que temporariamente, não era fácil. O silêncio dourado do fim de tarde foi então quebrado por vozes um pouco altas demais e passos apressados na trilha que subia a colina. 3 homens se aproximavam. Eleazar, Hananias e Gedalias. Traziam as roupas empoeiradas e as mãos calejadas da lida diária no campo. Mas seus rostos ostentavam sorrisos largos e seus olhos brilhavam com uma ambição que parecia ainda maior que as colinas ao redor. Estes devem ser os tais lavradores, pensou Ben, observando-os com desconfiança. Parecem animados demais. Shalom, shalom, que bom que vieram. Saudou o rei Gael, abrindo os braços num gesto acolhedor e caminhando ao encontro deles com um sorriso genuíno. Com minha partida se aproximando, eu os aguardava para que pudéssemos tratar da proposta de arrendamento. Venham, venham comigo. Antes de discutirmos os termos, quero lhes mostrar uma coisa. Conduziu-os com orgulho até o grande lagar de pedra, construído na encosta para facilitar o escoamento. A estrutura era realmente impressionante, ampla, robusta, com canaletas largas e lisas esculpidas diretamente na pedra maciça e um reservatório fundo e escuro onde o mosto das uvas seria recolhido durante a pisa. O cheiro da terra úmida misturado ao odor suave da madeira antiga das prensas ainda impregnava o ar fresco do entardecer. Este é o lagar que construí, disse o rei, a voz ressoando com um orgulho paternal. É aqui que vocês vão trabalhar durante a colheita. Vejam como é espaçoso. Vão poder processar toda a safra com rapidez e conforto sem atropelos. E o vinhedo? Olhem como já está brotando, apontou ele com um gesto amplo para as fileiras de videiras. Com os cuidados certos, em breve vocês terão uvas magníficas, dignas de uma mesa real. Agora, só precisamos concordar com os termos do nosso acordo. Eleazar, um homem de barba espessa e olhos astutos, coçou o queixo pensativamente, trocando um olhar rápido e quase imperceptível com os outros 2, antes de se dirigir ao rei com uma deferência cuidadosamente calculada. Majestade, se nos permite a ousadia, podemos perguntar se a viagem de Vossa Senhoria será muito longa? O rei Gael o encarou por um instante, e um leve endurecimento em seu olhar foi suficiente para cortar qualquer outra pergunta do gênero. Este é assunto de estado, Eleazar, respondeu o rei, a voz calma, mas com um tom que não admitia mais intromissões. Minha ausência será pelo tempo que for necessário. Nem um dia a mais, nem um dia a menos.
Mas garanto que o arrendamento que estou lhes oferecendo é um ótimo negócio, independentemente da duração da minha viagem. Os 3 homens se entreolharam novamente. Desta vez com sorrisos ansiosos e mal disfarçados, como 3 garotos que acabaram de descobrir onde o pai esconde os doces. Ben quase podia vê-los sentindo o sabor do vinho futuro e o brilho das moedas de prata em seus bolsos imaginários. Gananciosos, pensou Ben com desprezo. Já estão pensando em como se aproveitar da ausência do dono. O rei então ergueu uma das mãos, chamando a atenção deles de volta para si, e sua voz soou firme e clara, embora ainda cordial. Mas antes de qualquer aperto de mão, preciso que entendam muito bem as condições deste arrendamento. Esta vinha, meus amigos, não é uma vinha comum, disse ele, e seus olhos se perderam por um instante no horizonte, onde as fileiras de videiras se estendiam como um mar verdejante sob a luz dourada. Fui eu mesmo quem a plantou com estas mãos. Preparei a terra com cuidado, escolhi as melhores mudas, construí a torre de vigia que vêem ali no alto, cavei este lagar na rocha viva e cerquei toda a propriedade com muros fortes. Ela é, ouso dizer, a maior e mais bela vinha de todo este reino. Na verdade, de todo o mundo. Incontáveis famílias trabalharão para vocês. Será prosperidade para todos. Eleazar, Hananias e Gedalias assentiram vigorosamente com a cabeça, os olhos brilhando de admiração. Ou seria cobiça? É uma honra indescritível, meu senhor, disse Eleazar rapidamente, adiantando-se aos outros. E um privilégio que jamais sonharíamos ter. O rei sorriu de leve, um sorriso que não chegava aos olhos, que permaneciam sérios. Uma honra, sim, mas uma honra que exige absoluta fidelidade, Eleazar. Como disse, partirei para terras distantes. Enquanto isso, confio a vocês 3 o cuidado integral de tudo isto. Ele abriu os braços novamente, indicando a vastidão do vinhedo e as estruturas que o cercavam. Vocês, na condição de arrendatários, terão uma grande responsabilidade. Serão como sacerdotes cuidando do povo que vai depender desta vinha para viver e trabalhar. Os servos atuais trabalharão para vocês, e a colheita, tenho certeza, virá em grande abundância, se forem diligentes e justos em seu trabalho. Fez-se um instante de silêncio tenso, enquanto os 3 homens absorviam a magnitude da responsabilidade. Então, o rei continuou, a voz agora mais incisiva, definindo os termos do contrato. Mas há uma condição fundamental, inegociável. Toda a produção desta vinha será dividida igualmente. Os primeiros 50%, ou seja, as primícias, os primeiros e melhores frutos de cada colheita, serão cuidadosamente recolhidos e enviados diretamente a mim, onde quer que eu esteja, por meio dos mensageiros que enviarei na época certa. Esta é a parte do dono da vinha, metade para o dono. Parece justo, pensou Ben. Os outros 50% da colheita, continuou o rei, a voz firme e o olhar atento, fixo no rosto dos 3 homens, ficarão sob a administração de vocês. Mas atenção, dessa parte, vocês deverão, antes de mais nada, recompensar generosamente todos os trabalhadores que cuidaram da vinha, garantindo a eles e suas famílias uma vida digna e justa. O que sobrar, então, deverá servir para o bem de toda a comunidade que vive ao redor desta propriedade, pois é dela que vêm os braços que sustentarão esta vinha ano após ano. Vocês, como líderes e administradores, naturalmente serão os mais abastados entre eles, terão sua parte justa. Mas lembrem-se sempre, há um limite para o lucro, um limite estabelecido pela justiça e pela lei. E ninguém, por maior que seja a colheita ou a posição, está acima dela. Gedalias, que parecia ser o mais pragmático, ou talvez o mais preocupado com o próprio bolso, dos 3, coçou o queixo peludo. Entendido, majestade, mas... E se a colheita for pequena em algum ano, por causa de seca ou praga, a divisão ainda permanece a mesma? 50%? O rei sorriu, um sorriso de quem conhece bem a natureza humana e já esperava a pergunta. Diga-me você mesmo, Gedalias.
Quanto é 50% de 100 ovelhas? 50 ovelhas, majestade, respondeu o homem um pouco confuso. Correto. E quanto é 50% de uma única ovelha? Bem, meio ovelha, suponho, respondeu ele, ainda mais confuso. O rei assentiu, satisfeito com a resposta, por mais óbvia que fosse. Essa é a sua resposta. O valor absoluto da colheita pode variar, mas o princípio da divisão, não. O que vier da terra, seja muito ou seja pouco, metade pertence ao dono e deve ser entregue a mim. A outra metade fica sob a administração de vocês, para o bem de todos. É simples. É justo. É o nosso acordo. Fez uma pausa longa, o olhar varrendo as videiras jovens, e então acrescentou, um brilho diferente, quase místico em seus olhos. Mas há algo mais. Algo fundamental que precisam saber e respeitar. Esta terra que lhes confio tem vida própria. E como toda vida preciosa, ela precisa de descanso para se renovar. Por isso, a cada ciclo de 7 anos de trabalho, o 7º ano será um ano de completo repouso para ela. Um Shabat para a terra. Ninguém colherá seus frutos nesse ano. Ninguém plantará novas sementes. Deixarão a terra descansar, respirar, recuperar suas forças. E nesse tempo, ela se renovará, pronta para lhes dar ainda mais nos ciclos seguintes. Os 3 lavradores se entreolharam, a apreensão visível em seus rostos agora. Um ano inteiro sem colheita? Aquilo parecia loucura comercial. Um deles, Hananias, murmurou, a voz baixa. E o nosso alimento, majestade? E o sustento dos trabalhadores? Como viveremos nesse 7º ano sem colher nada? O rei abriu os braços novamente, um gesto de confiança na providência divina. Não se preocupem com isso. A terra é generosa com aqueles que a respeitam. Se cuidarem dela como eu ordeno, se honrarem o descanso dela, ela cuidará de vocês em troca. Tenham fé. No 6º ano verão, ela dará fruto em abundância, o suficiente para sustentar a todos durante o 7º ano de descanso, e ainda além. É uma promessa. Mas... E aqui sua voz endureceu novamente, o olhar severo. Se desobedecerem a esta ordem sagrada, se explorarem a minha propriedade sem parar, sem dar-lhe o devido descanso, não estarão apenas quebrando o nosso contrato de arrendamento. Estarão cometendo uma transgressão grave contra as leis da própria criação. E disso, meus amigos, eu mesmo virei cobrar as consequências quando retornar. O silêncio que caiu sobre eles então foi profundo, quase palpável. Só o som suave do vento passando entre as folhas tenras das videiras preenchia o espaço. Era como se a própria terra, sob seus pés, tivesse escutado atentamente cada palavra, cada promessa, cada advertência. Sejam bons e fiéis lavradores, disse o rei Gael por fim, a voz agora mais suave, quase um apelo. E o vinho que colherem será doce e abençoado. Que sejam maus, gananciosos e infiéis. E seu olhar ficou sombrio por um instante fugaz. E a amargura será a única coisa que beberão no final. Os 3 assentiram, mas desta vez seus semblantes estavam um pouco mais contidos, talvez pensativos, talvez apenas disfarçando melhor a cobiça que Ben vira em seus olhos antes. Shalom, rei Gael, cuidaremos bem de sua vinha, disseram eles quase em uníssono, curvando-se respeitosamente. O rei virou-se então e começou a caminhar lentamente de volta na direção do palácio, deixando os 3 homens sozinhos entre as videiras e seus próprios pensamentos. Ben e Levi observaram o rei Gael se afastar de sua vinha impecável, deixando para trás os 3 novos arrendatários com o peso das responsabilidades e das leis recém-estabelecidas. A imagem daquele lugar próspero e ordenado, banhado pela luz dourada do entardecer, ainda estava viva em suas mentes quando o familiar puxão do livro os alcançou. O ar ao redor deles estremeceu. As fileiras de videiras bem cuidadas começaram a se borrar e a perder suas cores vibrantes, e a sensação de serem sugados pelo livro mais uma vez os envolveu.